Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos elementos das artes visuais. Para começarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês os elementos visuais. Então, nós temos aí o ponto, nós vamos ter a linha, nós vamos ter a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e, por fim, nós vamos ter também o movimento. Então, nós temos uma lista bem extensa de elementos visuais, tem outros elementos também que podem ser agregados a esta lista. Mas hoje nós vamos falar em especial a respeito de 4 elementos visuais básicos. Para começarmos a falar, nós vamos falar a respeito do ponto. O ponto é o elemento mais simples dentre os outros elementos visuais que existe. Então, o que seria esse ponto? O ponto, ele é uma pequena mancha aplicada em uma determinada superfície, uma determinada tela. Pode ser um pequeno círculo ou um pequeno quadrado. O ponto é um elemento visual tão importante que ele foi o elemento principal para a produção de obras que fizeram parte de um movimento artístico que surgiu em meados do século XIX. O nome desse movimento foi pontilhismo, conhecido também como divisionismo. Para vocês conseguirem entender um pouco melhor a respeito desse tema, eu trouxe uma obra desse movimento, uma obra que ficou conhecida como sendo assim o tema mesmo, esse foco em cima desse movimento. Essa obra aqui, Uma Tarde de Domingo na Ilha de La Grande Jatte, tem como autor o Georges Seurat. Ele fez uso deste elemento visual, o ponto, de uma forma muito bem aplicada. Então, olha só que interessante. Neste movimento, o artista, ele não vai deslizar o seu pincel em cima da sua tela, sobre a sua tela. Diferentemente disso, ele vai dar pequenas pinceladas, é como se ele estivesse fazendo pequenos pontos, um do lado do outro. E aí, o que acontece? Diferentemente dos outros movimentos artísticos, em que o artista ele vai misturar a sua tinta para obter uma série de tonalidades, ele simplesmente vai aplicar manchinha sobre manchinha. É como se ele estivesse aplicando ponto sobre ponto. E nós vamos ter esse efeito de justaposição. Então, o que acontece? O artista, ele vai fazer uso dessas manchinhas, desses pontos, para produzir toda a sua composição visual. Então, ele vai aplicando manchinha sobre manchinha, né, de diferentes cores, para obter diferentes tonalidades. Então, observe que o ponto, apesar de ser um elemento visual bem simples, foi o principal, né, o foco principal desse movimento que ficou conhecido como pontilhismo. Mas nós vamos falar agora de outros 2 elementos visuais que também são importantíssimos. Então, nós temos aqui a linha e nós temos também a forma. Bom, professora, já que o ponto ele é uma pequena manchinha, um pequeno círculo, um pequeno quadrado aplicado em uma determinada superfície, o que seria a linha? Para ser mais, para a explicação se tornar mais simples, nós podemos dizer que o ponto, que a linha, é como se fosse um ponto escorregando. Então, nós temos o ponto. A partir do momento que esse ponto escorregou, nós formamos uma linha. Ou se nós colocarmos pontinho do lado de pontinho bem juntinho, nós vamos ter também o que nós chamamos de linha. Então, nós vamos ter vários modelos de linha. Então, nós vamos ter a linha reta, onde nós podemos obtê-la de forma horizontal, vertical
ou na diagonal, também chamada de linha inclinada. Nós também vamos ter a linha curva. Então, nós podemos ter a linha curva côncava e nós também podemos ter a linha curva convexa. Nós também vamos ter a linha quebrada. O que seria essa linha quebrada? Então, olha só o modelo que eu tenho aqui para vocês. Então, ela começa, quebra, continua, quebra. Então, observe que todos os lados, né, toda a sequência dessa linha é reta. A diferença é que ela vai quebrar em um determinado momento. Nós também vamos ter a linha mista, que ela é composta por retas e curvas. Ela não vai seguir uma sequência, ela não vai seguir um equilíbrio. Ela é meio que bagunçada. Sabe quando a criança, ela tá começando a fazer uso do lápis, ela tá começando a fazer uso, né? A sua coordenação motora tá sendo ali desenvolvida, que ela pega ali o papel, ela pega a caneta e faz ali várias linhas colocadas de forma desorganizada. Ela está fazendo aí o uso do que nós chamamos da linha mista. Nós também vamos ter a linha ondulada. Então, observe que é como se fossem ondas mesmo, né? Ela vai seguir essa sequência de ondinhas. Nós também vamos ter a linha tracejada, né? E vamos ter a linha pontilhada. A partir do momento que eu tenho uma linha e eu fecho, eu encontro as extremidades dessa linha, eu vou ter o que nós chamamos de forma. Então, na arte, nós vamos ter aí o quadrado, nós vamos ter o triângulo equilátero e nós vamos ter também o círculo. Bom, no quadrado, nós vamos ter as linhas nas posições horizontal e vertical. No triângulo equilátero, nós vamos ter as linhas diagonais e nós vamos ter a linha horizontal. Nesse triângulo equilátero, nós vamos ter 3 ângulos, cada ângulo de 60 graus, somando aí 180 graus. E nós também vamos ter aí, no caso, o círculo. O círculo, ele vai fazer uso do quê? Ele vai fazer uso da linha curva. Então, nós vamos ter aqui, ó, a côncava e nós vamos ter a convexa. Se você dividir, você vai ter aí essas linhas curvas. Para entendermos um pouco mais a respeito deste assunto, eu trouxe para vocês uma imagem do Congresso Nacional. Neste projeto, o arquiteto Oscar Niemeyer, ele faz uso justamente desses elementos, que é a linha e a forma. Observe que nós temos aqui essa base, que vai ser justamente uma linha horizontal. Nós vamos ter uma linha aqui inclinada, ou seja, essa linha diagonal. E nós também vamos ter a linha vertical. Observou que interessante? E nós vamos ter aqui do lado a linha curva. Então, nós vamos ter aí a junção desses elementos visuais que vai proporcionar essa bela composição arquitetônica, certo? Mas outro ponto que é bem interessante considerarmos é o seguinte: nós temos aqui, voltando no slide, essas formas. Observe que essas formas, elas estão vazias. Nós temos uma massa, né, que é a forma, e essa forma ela tá vazia, não tem nada preenchendo essa forma. Qual seria o elemento visual que nós iríamos usar para preencher essa forma aqui? É isso mesmo que você está pensando. Nós vamos utilizar a cor. A cor é um elemento visual imprescindível no momento em que nós criamos e produzimos uma determinada composição artística. Para entendermos este elemento visual, nós precisamos nos lembrar que nós só observamos diferentes tipos de cores graças à luz. Então, nós precisamos compreender que existe uma diferença entre cor-luz e cor-pigmento.
Bom, professor, o que significa cada uma delas? Bom, a cor luz, ela é obtida por meio de fontes luminosas. Por exemplo, ela é obtida na tela do seu computador. Essa luz emitida aí pela tela do seu computador, ela é chamada de cor luz. Então, você observa aí várias cores que só são possíveis a observação delas por conta dessa luz. Nós temos as cores primárias dentro da cor luz. Quais seriam elas? Então, nós temos aqui o vermelho, nós vamos ter o azul e nós vamos ter o verde. Olha só que interessante. Essas cores primárias aqui é as cores primárias do padrão RGB. É esse padrão aqui que é utilizado para as produções luminosas. Então, é esse padrão que vai ser utilizado no momento em que é produzido, né, qualquer produção que vai utilizar essa questão da luminosidade. Então, o padrão RGB, ele é utilizado, por exemplo, na televisão, nos monitores, na tela do celular, tudo aquilo que tem essa luminosidade, certo? Tanto é que se nós juntarmos esses flashes de luz, nós vamos obter a cor branca, certo? Sem luz, não há cor, né? Então, se, por exemplo, você está aí na sua casa, a energia acaba, você perde essa luz, automaticamente você vai obter o preto, porque a cor é luz. Você só vai obter essas cores, essa luminosidade, né? Essas diferentes tonalidades, cores, a partir da luz. Nós também temos o que nós chamamos de cor pigmento. Professor, então o que seria essa cor pigmento? A cor pigmento é a cor da tinta mesmo, a tinta manual, aquela tinta física. Por exemplo, se você está fazendo neste momento uma anotação dessa aula com uma caneta, você está fazendo uso da cor pigmento. Dentro da cor pigmento, nós também vamos ter as cores primárias. Quais seriam essas cores primárias? Então, olha só, nós vamos ter o ciano, tá? Aqui, como vocês estão observando. Nós vamos ter o amarelo e nós vamos ter o magenta. Esse padrão aqui, ele é conhecido como CMYK, certo? É justamente esse padrão que geralmente as impressoras elas utilizam. Quando você faz a junção dessas cores pigmentos, né, dessas cores primárias pigmento, nós vamos obter uma coloração muito próxima do preto, um acinzentado bem forte. Então, observe que, diferentemente do padrão RGB, a mistura das cores primárias todas juntas no padrão CMYK vai formar justamente essa cor preta, né? Na verdade, seria um cinza assim bem forte. Já na cor luz, no padrão RGB, nós vamos ter aí o branco, certo? Agora, quais são as cores secundárias? As cores secundárias é o resultado da mistura de duas cores primárias. Nas cores terciárias, nós vamos ter a junção de uma cor primária com uma cor secundária. Então, a questão da cor, ela é bem interessante, porque é por meio da cor que nós vamos ter aí uma série de emoções. Bem interessante isso, né? É interessante que a cor, ela influencia diretamente o estado de espírito, como algumas pessoas dizem, né? As emoções de uma determinada pessoa. E isso vai depender muito, é claro, da cultura pelo qual a pessoa está inserida. Por exemplo, quando uma pessoa ela perde alguém na morte, né? Geralmente lá no funeral, as pessoas elas costumam utilizar a cor preta, né? Utilizam uma roupa preta em sinal de luto, de dor, de tristeza. Quando a pessoa, né, ela resolve fazer uma festa para uma criança, é comum utilizar-se cores bem alegres, cores bem vivas. Não é assim? Então, ele vai utilizar ali o vermelho, laranja, né? Várias cores bem fortes, bem vivas, alegres.
Quando uma mãe, né, tem ali o seu bebê nasce, geralmente ela vai colocar uma cor assim bem tranquila, né? Se for um menino, aquele azul bebê, porque vai transmitir aquela sensação de paz, a sensação de tranquilidade. Então as cores, elas são fundamentais para os seres humanos, porque ela pode provocar justamente uma mistura de sentimentos. Né? Então é muito interessante observarmos todas essas questões. Então, na aula de hoje, nós consideramos os 4 elementos visuais básicos, onde nós vamos ter aí o ponto, que é o elemento mais simples. Nós vamos ter a linha, que conforme eu disse, é como se o ponto estivesse dado aquela escorregadinha. Nós vamos ter a forma, que vai ser a junção, o encontro dessa linha. E nós vamos ter a cor, que vai ser o elemento que vai ser utilizado para preencher essa forma. Eu espero que vocês tenham compreendido as informações passadas. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu vou tentar responder na medida do possível. Desejo a todos uma ótima semana.